Olá, nós vamos para o capítulo 9 do livro do profeta Jeremias. O capítulo 9 ele traz para a gente o fato de que Deus está prestes a intervir, como num julgamento. Então, a linguagem do profeta é uma linguagem bastante contundente, chamando o povo para a fidelidade, chamando o povo para voltar ao Deus único e verdadeiro, chamando a atenção do povo que está prestes a vir do norte uma grande catástrofe e que essa catástrofe virá justamente para lembrar o povo que ele se desviou e se afastou de Deus. Muito bem, então o Senhor está prestes a intervir. É uma chamada de atenção muito dura do profeta. Vamos lá? Compartilha esse vídeo, dá um like aí nesse vídeo, agora, dá um like agora. Eu quero que você me ajude a divulgar esse trabalho, chamando mais e mais pessoas para ler a Bíblia com a gente, tá bom? Vamos lá? Se inscreva no canal, hein? Tá certo? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho importante lembrar aqui que eu preciso fazer um agradecimento a muitas e muitas pessoas que ajudam o canal a se manter. Primeiro, eu quero deixar bem claro, esse trabalho que eu faço é um trabalho totalmente gratuito, ninguém precisa pagar, ninguém precisa se inscrever, como se fosse um curso, nada disso, nada disso. Essa é uma proposta que eu fiz, há muito tempo, da gente começar a ler a Bíblia juntos, mas ler a Bíblia com conhecimento, com profundidade, a partir da exegese, a partir da hermenêutica, lendo a Bíblia segundo aquilo que a igreja nos ensina como palavra de Deus e fundamentado na arqueologia, na ciência, em tudo isso, tá bom? É assim que eu quero que você leia a Bíblia, para Deus falar ao seu coração, tá? Muitas pessoas sentem-se tocadas e ajudam o canal, ajuda financeiramente. Então eu quero agradecer. Muito obrigado você que de repente todo mês envia, porque para produção, para edição, para tudo isso. Então muito obrigado você que envia a sua colaboração. Agradeço muito mesmo, tem muita gente que faz isso, Embora não seja obrigatório você fazer isso, tem gente que faz e faz com generosidade muito grande. Então, muito obrigado, tá certo? Obrigado mesmo. Se alguém quiser ajudar, como eu disse, não é obrigatório, se alguém quiser ajudar, você pode ajudar usando esse recurso que o próprio YouTube dá, que é arrastando para cá, tem esse lugar que está escrito Valeu, coloca ali no Valeu, aí dá a quantia que você quiser e tal. Ou então, tem gente que prefere fazer por Pix mesmo, Pix é isso aí. E muito obrigado, tantas e tantas pessoas que sentem-se tocadas e ajuda. Como eu disse, embora não seja obrigatório fazer isso, porque eu quero que esse trabalho chegue ao seu coração, ao coração de muitas e muitas pessoas, eu agradeço imensamente você que tem feito, tá bom? Obrigado. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Capítulo 9, vamos ler junto assim, se encontrasse eu no deserto um abrigo de viandantes, abandonaria meu povo e para longe dele me afastaria, pois que não passa de uma legião de adúlteros um bando de traidores. Retesam a língua como fazem os seus arcos para o engodo, e a lealdade não permanece neles. Caminham de crime em crime, já nem me conhecem mais, oráculo do Senhor. Que se mantenha em guarda cada um de vós contra o amigo, nem mesmo do irmão vós deveis fiar, pois que todo irmão procura suplantar e todo amigo calunia. Zombam do próximo todos eles, ninguém diz a verdade, exercitam a língua na mentira e aplicam-se a fazer o mal. Habitam no seio da falsidade, por má fé recusam a conhecer-me, oráculo do Senhor. Por isso, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, vou fundi-los num cadinho para prová-los. Que outra coisa farei ante a maldade da filha de meu povo? Suas línguas são dardos mortíferos que só proferem mentiras. Com a boca saúdam o próximo, enquanto no coração lhe armam ciladas. Portanto, os crimes não devo castigá-los, oráculo do Senhor, e não se vingará minha alma de semelhante nação? A respeito dos montes erguerei gemidos, entoarei cânticos fúnebres sobre as planícies do deserto? Porque o fogo devorou esses lugares e ninguém passa por eles. Nem mais se ouve o mugir do gado, tanto as aves do céu como os animais, todos fugiram e desapareceram.
Farei de Jerusalém um amontoado de pedras, um covil de chacais, e das cidades de Judá um deserto que ninguém mais habitará. Haverá algum homem sábio que possa compreender essas coisas? A quem as revelou o Senhor a fim de que as explique? Por que perdeu-se essa terra queimada como deserto por onde ninguém mais passa? Diz o Senhor, porque abandonou a lei que lhe havia proposto, porque não escutou nem seguiu a minha voz, mas sim os pendores de seu coração empedernido e os ídolos que seus pais lhe haviam dado a conhecer. Eis porque disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vou alimentá-lo com absinto e lhe darei de beber água pestilenta. Depois eu o dispersarei entre as nações que nem ele nem seus pais conheceram, e contra ele enviarei uma espada que o abaterá até o extermínio. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Tratai de chamar as carpideiras para que venham, e que venham os mais hábeis e não tardem, para que sem demora entoem sobre nós suas lamúrias e se fundam em lágrimas nossos olhos e a água brote de nossas pálpebras, pois que seu canto fúnebre se elevou em Sião. Porque fomos assim devastados? Cheios de vergonha devemos abandonar a terra, já que foram derrubadas nossas casas. Mulheres, escutai a palavra do Senhor, e que vossos ouvidos compreendam o que sua boca profere. Ensinai a vossas filhas essa lamentação. Cada um ensine a companheira esse canto fúnebre. A morte assomou as nossas janelas, introduzindo-se em nossos palácios, exterminando crianças nas ruas e jovens nas praças públicas. Cadáveres humanos jazem como esterco nos campos, como feixes atrás do segador, e ninguém os recolhe. Eis o que diz o Senhor: não se envaideça o sábio do saber, nem o forte de sua força, e da riqueza não se orgulhe o rico. Aquele, porém, que se quiser vangloriar, glorie-se de possuir inteligência e de saber que eu, seu Senhor, exerço a bondade, o direito e a justiça sobre a terra, pois nisso encontro o meu agrado, oráculo do Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, em que castigarei todos os circuncidados que conservam seus prepúcios, os egípcios, os judeus, os edomitas, os amonitas, os moabitas e os beduínos de cabeça raspada. Porquanto todas as nações são incircuncisas, tais como todos os da casa de Israel são incircuncisos de coração. Gente, você percebeu que esse capítulo 9 é uma chamada de atenção muito dura sobre aquilo que vai acontecer. Ou seja, Jeremias está dizendo, vai acontecer uma devastação em Judá. Vai acontecer uma devastação que Jerusalém não vai ficar pedra sobre pedras. Farei de Jerusalém um amontoado de pedras, um covil de chacais, né? A cidade de Judá um deserto. Veja só, Jerusalém vai ser um amontoado de pedras, destruição. Farei um covil de lá estará um covil de chacais, ou seja, o chacal, ele habita o lugar deserto. Então Jerusalém vai ficar deserta. A cidade de Judá eu transformarei em um deserto, ou seja, ninguém habitará. O que Jeremias está falando? Está falando que esta ameaça que vem do norte, ela vai devastar Judá, ela vai destruir Jerusalém. E realmente acontece. Vai acontecer quando Nabucodonosor vier, ele vai acabar com Jerusalém, vai destruir o templo e levar o povo para o exílio da Babilônia. Muito bem. Por que Jeremias fala isso? Jeremias diz isso porque ele diz, vou fazer com vocês como se coloca no cadinho. Vou fundi-los num cadinho para prová-los. Que outra coisa farei ante a maldade da filha do meu povo? Ou seja, o povo está mal, o povo ele é infiel, o povo não se desviou do verdadeiro Deus. O que nós vamos fazer, gente? Vou colocar vocês num cadinho é o lugar que se coloca o ouro com as impurezas, ou a prata, e coloca fogo em cima. Então, Jeremias diz que o que vai acontecer com vocês aqui, com esse exílio, não é
um castigo de Deus, mas para pô-lo à prova e talvez purificar esse povo das impurezas. Por quê? Que impurezas são essas? Veja aqui, olha aqui, olha aqui. Diz o Senhor, porque abandonou a lei que lhe havia proposto, porque não escutou nem seguiu a minha voz, mas sim os pendores de seu coração empedernido e os ídolos que seus pais lhe haviam dado a conhecer. Então, por que Deus vai permitir essa destruição de Jerusalém? Por que Deus vai permitir que o povo seja levado em exílio? Porque o povo não escutou, não seguiu minha voz, seguiu os pendores do seu coração duro e seguiu os ídolos que seus pais lhe haviam dado a conhecer. Que seus pais? Quando o povo chegou na terra prometida, tinha cheio de ídolo. Então, esse é aquilo que Jeremias chama a atenção desse povo. E olha que interessante, Jeremias está dizendo e mostrando que Deus não é um Deus castigador, é um Deus justo que faz o povo perceber o seu erro. Vem aqui no versículo 8 que você vai entender isso. Olha aqui, no versículo 8 fala assim: portanto, os crimes não devo castigá-los, oráculo do Senhor, e não se vingará a minha alma de semelhante nação? Atenção, o castigar aqui não é porque Deus é mau. O castigá-los aqui significa a intervenção do Senhor, mas para que este povo seja restabelecido, essa ordem seja restabelecida, como se fosse um ajustamento de contas. Né? Então não é assim que Deus vai castigar porque ele é mau. Não, Deus vai intervir diante de tanta maldade e vai restabelecer essa ordem como se fosse um acerto de contas com o seu povo. Mas não castigo pelo castigo somente. Versículo 16, é interessante, o versículo 16: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, tratai de chamar as carpideiras para que venham e que venham as mais hábeis e não tardem. Carpideiras por quê? O sofrimento do povo já está prestes a acontecer, o julgamento está próximo. Então, aqui é como se Deus evocasse aqui, ou convocasse, os ritos de luto. Os ritos de luto compreende chamar as carpideiras. As carpideiras são aquelas que choram, né? São aquelas que choram, contratadas para chorar, que é uma coisa muito antiga e que até hoje usa, eu já falei aqui para vocês, até hoje em alguns lugares se usa as carpideiras, mulheres que eram contratadas para chorar. Então, é como se tivesse, está perto o julgamento de Deus. Então, chame as carpideiras. No versículo 23, é importante, veja assim: aquele, porém, que se quiser vangloriar, glorie-se, né? Vanglorie-se de possuir inteligência e de saber que eu, seu Senhor, exerço a bondade, o direito e a justiça sobre a terra, por isso nele encontro o meu agrado. Vanglorie-se de reconhecer aqui Deus, né? Então, vanglorie-se, aquele que, porém, que quiser vangloriar, deve vangloriar de quê? Deve se vangloriar de reconhecer Deus e sua ação. Isso aqui é uma chamada do povo para um ato de fé. Ou seja, é como se Deus falasse: faça um ato de fé. Vanglorie-se de me reconhecer como Deus. Você se vangloria de tantas coisas? Vanglorie-se de reconhecer-me como Deus. E no versículo 25, eu só quero lembrar aqui que o versículo 25, gente, fala dos circuncisos. Aqui, ó. Dias virão, oráculo, que castigarei todos os circuncidados que conservam seus prepúcios. Egípcios, judeus, edomistas, amonistas, moabita, beduíno de cabeça raspada. Mas espera aí, não é só os judeus que são circuncidados? Não. É interessante lembrar que vários povos usavam a prática da circuncisão. A circuncisão não é uma coisa exclusiva dos judeus, não. Vários povos usavam também, muitos povos, como que os edomitas, os amonitas, também usavam a
circuncisão. Mas o que Jeremias quer chamar a atenção aqui? Aliás, até o de cabeças raspada. Sabe quem é de cabeça raspada? São as tribos árabes, né? As tribos árabes, elas tinham faziam corte de cabelo, raspava o corte de cabelo e raspava também a barba, né? Seguia certos costumes que eram proibidos em Israel, né? Os cabelos, por isso chamava a cabeça. Em Israel não se raspava a barba, não se cortava o cabelo, né? Não se raspava o cabelo e não se raspava a barba, né? E as tribos árabes ali, eles faziam isso. Esses povos eram conhecidos como de cabeças raspadas e eles praticavam também a circuncisão. Mas o que Jeremias quer dizer aqui é que todas as nações acabam sendo incircuncisas, ou seja, não tem circuncisão. Por quê? Porque Jeremias fala, porque são incircuncisas de coração. Não adianta nada ter uma circuncisão no prepúcio, né? E se você não tem uma circuncisão no coração, né? É uma coisa que Jesus depois vai repetir. Basta você ter uma marca de circuncisão no prepúcio? Não. A gente precisa ter a circuncisão no coração. Circuncisão é um sinal da aliança, né? Da aliança com Deus. Tanto é que nós cristãos nem trazemos mais marcas físicas de aliança com Deus, porque a nossa aliança com Deus, ela é feita no coração. Et cruce in domini fugit partes adversae, vite teleo detribuida radices Davide. Aleluia.